atirando. Porém, excelências, é muito importante ressaltar que essas mensagens de texto, por si só, não podem ser utilizadas para uma condenação, mesmo se tratando de um tribunal do júri. Por que eu digo isso? Porque existem vários motivos que ele pode ter enviado essas mensagens. De fato, ele confessa que enviou, mas ele fala que enviou mentindo para poder se vangloriar com a namorada. Infelizmente, nesse mundo do crime, eles se vangloriam desse modo. Ele confirmou que mandou, afirmou que foi uma mentira. Mas até então, entendemos que se trata de um indúbio pro societate. A sociedade, que, né, por meio de um júri, tem que entender se ele é culpado ou inocente com base nessas informações. Porém, excelências, o grande ponto dessa apelação é onde eu vou falar agora, que se trata da contrariedade em relação às provas dos autos, na qual não foi verificado, que foi o laudo cadavérico da vítima frente ao laudo do próprio acusado no hospital. Porque no dia do fato, na hora do fato, o acusado, que agora é recorrente, ele levou disparo de arma de fogo, tanto a vítima quanto o acusado. Nesse sentido, excelências, faz necessário uma análise aprofundada entre a dinâmica dos fatos, que é o que demonstra justamente que a decisão do júri foi contrária às provas dos autos, justamente quanto a esse laudo, tanto da vítima quanto do recorrente. Por quê? A vítima levou, segundo o laudo cadavérico, a vítima levou 2 disparos de arma de fogo, sendo um na região das costas e um na região da nuca. O acusado, o senhor Ariel, também levou disparos de arma de fogo pelas costas. Como seria possível se o Ariel ter disparado contra a vítima, se ele levou o disparo de arma de fogo pelas costas? Mesmo ele disparando primeiro, como é que a vítima iria disparar contra o Ariel? Se ele levou um disparo na nuca e nas costas, foram 2, alvejando de imediato. E digamos que fosse o contrário, digamos que primeiro a vítima tenha disparado contra o Ariel. Como que, ao disparar contra o Ariel pelas costas, na qual ele foi alvejado, caiu e ficou desacordado, ainda assim conseguiu disparar contra a vítima? Isso aqui, excelência, é uma notória decisão que afronta as provas que se encontram nos autos do processo. O que foi levado em consideração pelo júri foi apenas o fato que ele realmente foi até o local para fazer coisa errada. De fato, em nenhum momento foi pedida absolvição quanto à organização criminosa. Em nenhum momento isso foi pedido. Ele confessa tudo o que aconteceu. Mas o júri levou em conta apenas o motivo dele ter ido lá e a troca de mensagens que, repito, elas por si só não podem ser já uma condenação, porque ele fala que mentiu. Ele enviou as mensagens para a namorada para se vangloriar, porque não queria sair por baixo. Infelizmente, no mundo da criminalidade, a mentalidade deles é muito deturpada. Mas não justifica, excelências, a condenação por um homicídio na qual ele pegou, levando em consideração essas provas, que são os laudos, tanto o laudo da vítima quanto ao laudo do hospital onde o Ariel foi internado. Excelências, por essa razão que a defesa requer a anulação do júri, justamente por conta da afronta das provas dos autos do processo. Caso vossas excelências assim não entendam, a defesa requer, então, subsidiariamente, o reconhecimento, aliás, desculpa, o decote da qualificadora de surpresa. Porque aqui, excelência, não houve surpresa. Houve aumento de pena, da questão da qualificadora de surpresa, né? Só que não houve surpresa, excelência, porque a própria vítima foi alvejado pelas costas. Eles foram até um local, né? E, no caso, a função do recorrente aqui presente era dirigir e levar até o local. Essa era a função dele. Excelências, nesse ponto,
não há que se falar de surpresa, uma vez que ele próprio foi alvejado, junto com a vítima. Então, subsidiariamente, a defesa requer esse decote. Assim, a excelência da defesa se manifesta no mérito, requerendo conhecimento do presente recurso de apelação e seu provimento, no sentido de declarar nula a sentença condenatória quanto ao crime de homicídio, tendo um novo júri, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora da surpresa. Assim, a defesa se manifesta. Obrigado, Laércio. Parabéns pela sustentação. Com a palavra, doutora Valesca, nova procuradora. Pois não, excelência, renovo meus cumprimentos a todos e bem como ao advogado que, ora, procedeu à sustentação e digo, no caso, sob análise, o que se viu foi o colegiado popular, calcado na prova dos autos, inadmitir a tese esposada em plenário pela defesa, apoiando meritoriamente o que foi levantado pelo Ministério Público, acatando assim uma das versões trazidas aos autos pela legítima prova carreada aos folhos. A decisão atacada não merece reproche, não sendo daquela que não encontra ressonância nas provas constantes dos autos processuais, caso este sim a demandar reforma. Não incube ao juízo a de quem anular discricionariamente as decisões do Tribunal Popular, usurpando-lhe a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Exatamente por isso, o aludido dispositivo legal é enfático a pronunciar o termo manifestamente contrário à prova dos autos, o que, como se disse, não é o caso. A materialidade delitiva quanto ao delito de homicídio restou demonstrada nos atos por meio do exame cadavérico de folhas 357, 362 e pelos depoimentos coletados durante a instrução processual. Outro sim, entendemos que restou evidenciada a autoria do crime pelos depoimentos das testemunhas, principalmente do senhor Ítalo Moraes Viana, conforme bem destacado na sentença de pronúncia proferida pelo magistrado Acu. Quanto ao delito de organização criminosa armada, a questão foi devidamente submetida ao Conselho de Sentença, oportunidade que os jurados responderam positivamente ao quesito que versava sobre o fato do recorrente ser ou não integrante de organização criminosa. No caso em análise, restou elucidado que o acusado possuía vínculos com a facção criminosa GDE, bem como com os indivíduos identificados como Sávio Pentecostes, cujos nomes foram mencionados pela testemunha Ítalo Moraes Viana e aparecem nas mensagens extraídas dos dispositivos analisados de folhas 219 e 328. No que diz respeito às qualificadoras, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima ou surpresa, verifica-se que o Conselho de Sentença entendeu por suas incidências, conforme o conjunto probatório apresentado. O réu agiu impelido por rivalidade interna da organização criminosa, agravando a natureza trágica do ocorrido, bem como através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo esta atingida no momento em que ela se encontrava de costas, sendo atingida com 2 disparos fatais, conforme demonstrado em laudo cadavérico de folhas 357 e 360. Logo, o Conselho de Sentença, ao reconhecer tais qualificadoras, novamente não fugiu ao que consta dos autos, apenas entendeu como verdadeira a versão apresentada pela acusação, com base na prova testemunhal colhida no decorrer da instrução processual, bem como no plenário do júri. As penas bases foram aplicadas seu mínimo legal, pelo que o pleito de decote de circunstâncias favoráveis resta prejudicado e não merece conhecimento. Parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do apelo é como manifesto, excelência. Obrigada, doutora Valesca. Parabenizo pela sustentação. Peço permissão aqui à turma para ler a proposta a partir da razão de decidir, já que o voto estará disponível integralmente após a sessão. A decisão dos jurados encontra respaldo em prova testemunhal direta, especialmente no depoimento de Ítalo Moraes Viana, testemunha ocular e interlocutor direto do réu após os fatos. A testemunha confirmou que Ariel conduziu o grupo até o local e, posteriormente, telefonou do hospital para pedir desculpas, admitindo que havia sido enviado por outro membro da facção para executá-lo, mas matou a vítima por engano. O relato é detalhado, coeso e contextualizado no cenário da organização criminosa. O laudo cadavérico é conclusivo ao atestar que a vítima foi atingida por 2 disparos de arma de fogo na região posterior do corpo, dorsal e cervical, com trajetos póstero-anteriores, compatíveis com a execução por surpresa, o que confirma a qualificadora reconhecida pelo júri. A prova documental extraída do celular do réu reforça o conjunto probatório. Mensagens trocadas via aplicativo, acessadas mediante
a autorização judicial e de confissão indireta do crime. Eu fui para a batida matar e quando eu matei o cara, o outro veio por trás de mim e atirou em mim. Bem como orientações para um dos integrantes da ORCRIM, apagasse registro em grupo de WhatsApp e dificultasse a investigação, evidenciando conduta típica de membro de organização criminosa e tentativa de obstrução da justiça. A soberania dos veredictos do Tribunal de Júri, assegurada pela Constituição Federal, não pode ser afastada quando a decisão está ancorada em provas legítimas, plurais e coerentes entre si, não configurando hipótese de anulação. A qualificadora de surpresa foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e sua manutenção é válida, uma vez que a execução se deu com disparo pelas costas, sem chance de reação da vítima, o que foi corroborado tanto por prova técnica quanto por elementos subjetivos extraídos das comunicações do réu. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e fundamentada, com pena base fixada no mínimo legal para ambos os crimes. Na segunda fase, foi corretamente agravada em 2 anos pela surpresa e majorada em 1/6 na terceira fase em razão do uso de arma de fogo no crime de organização criminosa. A pena definitiva, total 17 anos e 6 meses de reclusão, está de acordo com os parâmetros legais jurisprudenciais. Recurso desprovido é como eu voto. Como vota o doutor Cid? Ratifico o voto provisório, acompanhando a relatoria, presidente. Obrigada. Como vota a desembargadora Edna? Só uma pergunta. Isso foi um homicídio ou uma tentativa? Homicídio. É porque tem uma mensagem aqui dizendo que ele estava falando com o Netflix, que é a vítima, né? É o Felipe. O Netflix. Sim. Está falando com o Ítalo, não? Vítima. Ouvi Ariel e Netflix discutindo. Ariel me ligou do hospital pedindo desculpa, dizendo que foi enviado por Sávio para me matar. Aí eu pensei assim, não, você morreu ou não morreu? Homicídio Mas qualificado aqui. se é um homicídio, eu acompanho a relatoria. Obrigada. Só porque assim, na Unanimidade. dúvida por causa Sim. dessa frase que tem aqui. Sim. Por unanimidade, recurso desprovido. Quatro ponto 74. Apelação 020 12 32 27 2022. A relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. 020 12 32 dígito 27. Ah, é? Não, 32 27. Não, eu vou dizer. Ué. Da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Achei, localizei o processo, mas interessante. Eu estava preparando os votos, aconteceu a mesma coisa, digito no inteiro, tem um processo ipsiliteris, falando em número, né? Só que ele é 97. Que é do 27. do Henrique, né? É igual o seu 97. Que é do do Henrique. Mas é interessante que ele não completa o meu até chegar em 27. Ele só já completa vai o dele. Com 97. É, entendeu? Mas tudo bem. Está em mesa. Assim. Preferência, está tendo preferência, né, o computador? Até disso, até preferência. Né? Sistema. Está em mesa. Está em mesa. Eu indago se o doutor Osés de Souza Rodrigues Filho se encontra em sala. Bom dia, excelência. Estou aqui. Bom dia, doutor Osés. Doutora Valesca, doutor Oséias, vocês desejam a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, excelência. Dispensa também, doutor Oséias? Sim, excelência. Dispensa. Ok.
Doutor Zés, o senhor tem um tempo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Cumprimento a excelentíssima senhora desembargadora, presidente da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e estendo os cumprimentos a todos os demais desembargadores e desembargadoras que compõem a Terceira Câmara. Da mesma forma, cumprimento a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Defensoria Pública e todos os advogados e serventuários da Justiça presentes a essa sessão. Excelência, antes de adentrar ao mérito quanto à análise probatória do presente processo, eu não poderia deixar de fazer menção à dificuldade que eu tenho visto, e aqui eu falo numa perspectiva de atuação enquanto defesa técnica, em processos que se apura crimes de violência sexual. Primeiro, a sensação é que o réu já inicia o processo condenado e cabe à defesa se esforçar o máximo para provar sua inocência, contrariando o próprio texto constitucional. Em processos dessa natureza, o réu já inicia o processo presumidamente culpado. Segundo ponto é a dificuldade quando eu verifico uma corrente de entendimento que sustenta uma interpretação equivocada de julgados das cortes superiores quanto à palavra da vítima. A palavra da vítima, na maioria dos processos, ela vem sendo utilizada como sendo o único meio de prova para ensejar um decreto condenatório. Mas, perceba, o que a jurisprudência disciplina é que a palavra da vítima tem relevância desde que associado aos demais elementos de provas obtidas no processo. Não se trata de uma análise individualizada, mas uma análise de um contexto probatório onde se verifica a harmonia de todas as provas produzidas ao longo da instrução processual, e aqui eu falo de prova testemunhal, pericial e entre outras. Trazendo essa abordagem, fazendo essa abordagem inicial, excelência, e trazendo para o caso concreto, levando em consideração tudo aquilo que foi dito pela vítima, e aqui eu faço isso já sabendo do entendimento formulado de dar uma credibilidade maior à palavra da vítima, existe aqui, ao meu ver, um ponto crucial que precisa ser objeto de debate. Primeiro, quando ocorreu o fato, e se é que ocorreu, e quantos anos, de fato, a vítima tinha na época dos fatos. E para isso eu destaco, excelências, as declarações da própria vítima, onde ela afirma perante a entrevistadora em juízo, que na época dos fatos ela tinha 14 anos. O magistrado destaca em sua sentença esse trecho do depoimento especial da vítima LSM, destacando o seguinte ponto: o namorado de sua irmã descobriu e contou para sua mãe. Sua mãe bateu nela e na irmã. Chegou com as marcas na escola e chamaram o conselho tutelar. Foram para a delegacia. Ela e a irmã ficaram com o mesmo menino. Isso aconteceu quando moravam na prainha. Acho que tinha 14 anos. A irmã ia inteirar 18 anos. Prainha é o nome de uma rua de Itauá. Repito, aqui estamos diante de um ponto crucial, a idade. Se ao depoimento da vítima é dado a relevância para se justificar a condenação do acusado, não se pode, excelências, nesse ponto específico, retirar a credibilidade do que ela afirma quanto à sua própria idade, porque ela menciona perante a entrevistadora forense que teria 14 anos de idade na época dos fatos. E aqui é importante destacar essa informação, porque ela é determinante para a caracterização do próprio tipo penal. Ou seja, estamos diante de um elemento objetivo do próprio tipo penal. Bastamos fazer a leitura do artigo
217A, que trata ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Ou seja, a lei é clara, é taxativa no sentido de que a relação, a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso precisa ser com alguém menor de 14 anos. E a idade é algo que precisa, Excelência, ser indiscutível, tem que ser algo certo, não se pode aqui pairar qualquer dúvida, porque isso define o próprio tipo penal do artigo 217-A. É importante também aqui destacarmos, Excelência, além dessa situação da atipicidade da conduta em face do não preenchimento dos requisitos objetivos presentes no tipo penal, alguns pontos precisam ser esclarecidos, porque são esses pontos que mostram que não há o que se justificar uma condenação do recorrente. E aqui eu passo a citar alguns pontos. Primeiro, a própria investigação criminal. Estamos tratando de uma investigação que se inicia em razão do conselho tutelar por agressões sofridas pela vítima e que foram praticadas pela própria mãe, conforme se verifica no boletim de ocorrência nas páginas 3. Fica visível, Excelência, que a investigação inicial era para se apurar a conduta da genitora de ter praticado lesões contra a sua própria filha. E ao final da investigação, ela sequer foi denunciada. Segundo ponto, Excelências, é o próprio laudo de constatação de crime sexual contido na página 17, que destaca a existência de uma conjunção carnal e roturas iminais não recentes, ou seja, não há que se falar em recenticidade. Aqui eu destaco, Excelência, a versão colhida no decorrer da instrução e que a própria vítima afirma ter tido outras relações sexuais. O laudo pericial não é capaz de demonstrar que a relação sexual se deu com o recorrente. Terceiro ponto, Excelência, é o laudo pericial de pesquisa de sêmen de amostra biológica contido lá nas páginas 54 a 56, dando conta da não constatação da presença de espermatozoide na vagina da suposta vítima. E a própria versão, Excelência, apresentada pelo réu, que afirma que a relação sexual que ele teve foi com a irmã da vítima, ou seja, não se tratou de relação sexual com a vítima LSM. Enfim, não há prova segura, não há prova cabal apta a justificar o decreto condenatório. E mais, estamos tratando, Excelência, de um jovem que, na época dos fatos, contava com 25 anos de idade, hoje é engenheiro civil, nunca tendo se envolvido na prática de qualquer crime, principalmente quando se fala em crimes praticados no contexto de violência sexual. E, por fim, Excelência, quando se trata do redimensionamento da pena que foi aplicado, a defesa vem sustentar que a pena aplicada, ela foi aplicada de forma desproporcional, tanto a pena como a questão do cumprimento de pena. No presente caso, das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, o magistrado de primeiro grau reconheceu apenas uma circunstância negativada, que foi a própria circunstância do crime. E para fundamentar a negativação dessa circunstância, ele destaca o seguinte ponto: o crime foi praticado na residência da vítima, ambiente que deveria lhe proporcionar segurança e proteção, violando a sacralidade do lar familiar. Ora, a negativação da circunstância em razão do crime ter, em tese, ocorrido na residência da vítima é desprovida de qualquer fundamentação idônea. O fato do crime ter ocorrido na residência da vítima, segundo o que se destaca na sentença, não é motivo suficiente para ensejar a sua negativação. A negativação da circunstância, pelo contrário, ela é afastada pela própria declaração da vítima. E aqui eu faço menção novamente à declaração da vítima, porque é a palavra que vai ser preponderantemente valorada. E aí vamos ver o que é que a suposta vítima afirma.
abre aspas, ele perguntava se elas queriam fazer relacionamento com ele. Ou seja, ele teria perguntado. Só namoraram e foi embora. Que em nenhum momento tiveram medo dele. E aí, na delegacia, ela, a suposta vítima, destaca que a relação sexual se deu de forma consensual. E a testemunha também, a irmã da suposta vítima, MLSS, ela diz o seguinte, excelência, que a menor teve relação sexual com o acusado. Só foi uma vez. A menor ficou mandando mensagens para o acusado. A partir do depoimento da vítima, excelência, percebe-se que não há como justificar uma negativação da circunstância do crime. E é o que temos que ponderar, excelência, todos esses argumentos somados a tudo aquilo que já foi produzido no âmbito do recurso de apelação e materializado nos autos da apelação criminal, requerendo desde logo o conhecimento e provimento da apelação criminal para absolver o recorrente e de forma subsidiária que vossas excelências redimensione a pena, aplicando o mínimo legal de 8 anos e nos termos do artigo 33 do Código Penal, estabeleça um regime diverso do fechado. É como se manifesta, excelência. Obrigado, doutor Osés, parabenizo pela sustentação. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Valesca. Pois não, excelência, renovo meus cumprimentos, especialmente ao advogado que ora procedeu à sustentação oral. E digo, apelação criminal, recurso defensivo, violação do artigo 217-A do Código Penal, contra LSM. Absolvição por insuficiência de prova, improcedência, conjunto probatório harmônico e suficiente para o édito condenatório. Depoimento válido das testemunhas e da própria ofendida. Palavra da vítima que tem especial valor probatório em crimes sexuais clandestinos. Revisão da dosimetria da pena, com a consequente equiparação da pena aplicada ao mínimo legal. Improcedência, negativação escorreita do vetor circunstância do crime. É possível o incremento da pena base no que diz respeito ao vetorial indicado, quando apresentados elementos concretos. O crime foi praticado na residência da vítima, ambiente que deveria lhe proporcionar segurança e proteção, violando a sacralidade do lar familiar. Agrava sobremaneira a conduta o fato de o réu ter praticado delito na presença da irmã adolescente da vítima, submetendo ambas simultaneamente à mesma situação, em evidente demonstração de desprezo pela dignidade e integridade psíquica da vítima. A exposição de duas irmãs ao mesmo contexto revela extraordinária reprovabilidade da conduta, circunstância gravemente desfavorável. Fundamentação idônea, sentença que deve ser mantida. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena, impossibilidade, quanto da pena que justifica o estabelecimento do regime fechado. Parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo é como manifesto, excelência. Obrigado, doutora Valesca. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Cid. Renovando os cumprimentos, desembargadora presidente, e parabenizando mais uma vez o doutor Osés pela brilhante sustentação, eu vou ser bem objetivo e fazer, sim, duas colocações. Primeiramente, comungo com a defesa quando se refere que a palavra da vítima, isolada, por mais da significativa importância, deve estar acasalada com algum indício, com algum fator probante, com alguma situação que venha a proporcionar credibilidade mínima e comum da vossa escola, do vosso pensamento, e assim, inclusive, tenho defendido em situações análogas, em outros julgamentos. E é o caso em questão. No caso em questão, faço questão de perdoe a simplicidade de estar falando, os votos estão disponíveis, a desembargadora conhece, o Babil que já conhece, Vossa Excelência, doutor Osés, vai conhecer já em breve. Tá? Mas o caso em questão, sim, o caso em questão possui a palavra da vítima de uma forma bem exposta, possui palavra da irmã da vítima, possui palavra da mãe da vítima, possui palavra de testemunha, possui palavra... Há indícios suficientes, tá, desse somatório que o torna, essa situação de tornar a palavra simplesmente isolada, não traz essa realidade. Portanto,
O fato da inexistência, não comungo com Vossa Excelência, me perdoe, doutor Zés, nessa questão. Mas, no sentido da segunda parte da defesa, daí eu venho com voto, senhora presidente, no sentido da parcial procedência do recurso apelatório. E eu faço lendo somente uma parte, um parágrafo final, que é na parte da dosimetria, quando entendo que é da circunstância onde é narrada pelo juiz de primeiro grau, eu faço de uma leitura diferente. Contudo, a circunstância de o crime ter sido cometido na residência da vítima, embora reprovável, não revela, no caso concreto, uma gravidade que extrapole o tipo penal, a ponto de justificar por si só a elevação da pena base, especialmente porque o ingresso do réu no local ocorreu a convite das adolescentes, sem violência ou clandestinidade para adentrar ao lar, bem como a prática do crime na presença da irmã seja de fato mais reprovável, tal elemento insere-se no desvalor da própria ação, não se mostrando como uma circunstância extraordinária que autorize isoladamente a exasperação da pena base sob pena de excessivo rigor. Assim, com o fito de promover uma justiça mais proporcional ao caso concreto, decoto a valoração negativa referente à circunstância do crime. Desta forma, estabeleço a pena base mínima legal, qual seja 8 anos de reclusão, e a minga de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, ou casos de aumento ou diminuição nas fases subsequentes, torno definitiva a pena nesse quanto. Fixada a pena em 8 anos de reclusão e considerando que o apelante é primário e possui circunstâncias judiciais favoráveis, o regime de incumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos exatos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal e em conformidade com a súmula 440 do STJ. É assim como voto, presidente. Obrigado, Tucídio. Como vota a desembargadora Edna? Só para responder ao advogado do acusado, essa menor, ela tinha mesmo 13 anos de idade, quando aconteceu esse fato. Mas eu acho que a cabeça dela era de 18 para lá. Se fosse atrás da personalidade, caráter dela, ela já estava com 18 anos para lá. Mas ela tinha realmente 13 anos e não há o que a gente fazer com relação a isso. Ela tinha vamos dizer assim, uma liberalidade sexual muito grande, porque, segundo a própria irmã dela, ela foi que teve a ideia de participar dessa noite de prazer entre ele e entre ela, o namorado da irmã e a irmã. Ela foi que teve a ideia e ele perguntou se ela queria participar e ela disse que queria. Então, pronto. A gente devia ter, assim, condições de fazer uma mudança, mas não tem porque a legislação diz que nem o consentimento da vítima era suficiente para eximir o acusado. E eu concordo com o voto do relator pela diminuição da pena para 8 anos e o regime semiaberto, mas aqui no caso, doutor Cídio, não seria possível agora, já que houve essa mudança na pena, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena. Ainda mais levanta o fato que hoje ele é marido da irmã dela. Eu não sei como é que pode ver uma família desse tipo. Não seria possível esse benefício? Porque o juiz negou em virtude de não satisfazer o requisito porque ele tinha dado essa circunstância negativa, né?
valor não é 6. Mas não enquanto Seis. Deixa até 4. É. A execução da pena privativa de liberdade superior a 4 poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, poderá ser. Só por causa da pena, a pena que é outra, né? É. Certo, então O impeditivo tem um impeditivo legal, né? quanto? Não há como. A execução da pena não superior a 10 anos, poderá ser suspensa por 2. Infelizmente, por questões. É o quanto. É o quanto da pena. Caberá ao juiz das execuções estabelecer Pelo o quanto não semiaberto pode ser aplicado. e das realidades do caso em questão. Unanimidade, Sim, né? eu acompanho. Por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 8 anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto. Dando sequência, 4.75, também da relatoria do Cídio Peixoto do Amaral Neto. Apelação. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Obrigada. Apelação 0014-334, dígito 23, 2025. Eu indago se o doutor Danilo Vidili Alves Pereira se encontra em sala. Presente, excelência. Boa tarde, doutor Danilo. Boa Doutora tarde, doutor. e doutor Danilo, vocês desejam a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, excelência. Doutor Danilo, o senhor tem um tempo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Obrigado, excelência. Primeiramente, felicidades aos desembargadores que compõem essa terceira Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal do Estado do Ceará, da outra Procuradoria de Justiça, demais servidores. Agradeço a oportunidade, inclusive de externar um pouco a minha angústia em relação a esse caso. Advogo na cidade de São Paulo, porém com atuação em todo o país, e com especialização em instituições de pagamento, instituições financeiras, e empresas de meios de pagamento. Portanto, aprimorei ao longo desses anos bastante conhecimento acerca do que configura um arranjo de pagamento. E as instituições de pagamento, excelências, cada vez mais vêm sendo alvo de medidas como a presente, uma cautelar de bloqueio de 459 mil, em razão da sua indicação como suposta beneficiária de um recurso de um suposto traficante de drogas. Digo suposto porque não tive acesso ao inquérito, somente a cautelar, mas segundo informações da autoridade policial, havia um procedimento policial que já se tornou uma ação penal que apurava a associação criminosa associada ao Comando Vermelho e recursos por eles movimentados. Neste contexto, excelências, houve um ofício aos bancos e foi realizada a quebra de sigilo bancário de um dos investigados, na pessoa de Renan, com indicação de remessas de valores contendo o nome de Prototype, que é a minha cliente. Em razão disso, o delegado, entendendo que a Prototype seria uma envolvida na prática criminosa, pediu o bloqueio cautelar de mais de R$400 mil da empresa. Até aí, excelências, isso tem sido bastante comum. O que não é comum é que, via de regra, quando a gente presta os devidos esclarecimentos e as justificativas à autoridade que determina o bloqueio, os recursos acabam sendo liberados, ou, portanto, havendo reconsideração de decisão, o que não aconteceu neste caso. Já tive a oportunidade, até agradeço o tempo dos desembargadores, tive a oportunidade de esclarecer pontualmente aos desembargadores que fazem parte desse julgamento, né? Mas a Prototype, excelência, nada mais é do que uma instituição de pagamento que oferece a ferramenta de pagamento, tá? E não oferece sequer ao beneficiário final, oferece a outras empresas que, na modalidade white label, acabam oferecendo esse produto aos beneficiários finais. Exemplo corriqueiro, né? Nós, quando pedimos uma alimentação no iFood,
nós não estamos pagando, e pagamos remotamente, nós não estamos pagando nem o restaurante, nem o iFood. Nós estamos pagando a empresa que oferece essa tecnologia, no caso aqui a Prototype. Então, dentro desse contexto, Excelência, nós esclarecemos à autoridade policial e ao juiz que proferiu a decisão que a Prototype, ela única e exclusivamente ofereceu a ferramenta Pix, e juntamos prova documental de que esse valor processado pela Prototype dizia respeito a um cliente seu chamado Stark Bank, e junto a Stark Bank provavelmente havia o Renan. Eu digo provavelmente porque, como fornecedora única e exclusivamente da ferramenta, nós não temos o contato direto com o beneficiário, tampouco somos os responsáveis pela KYC, né, a documentação de credenciamento desse cidadão junto à plataforma. E os esclarecimentos feitos à autoridade judicial e policial visavam, Excelência, inclusive, aquilo que, ao que parece, não se conseguiu e nem sequer tentou, que era ir em busca dos recursos ilícitos, né, de modo a evitar o seu perecimento e de modo a evitar que os criminosos deles se beneficiassem, né? O que deveria, e foi sugerido pela defesa, é que a Stark Bank fosse oficiada e que a Stark Bank dissesse para onde remeter o recurso, porque certamente o Renan tem junto à Stark Bank uma conta bancária. Portanto, Excelência, o valor bloqueado da Prototype, ele não é pertencente ao investigado, ao Renan, né? Ele sequer foi bloqueado na conta aonde houve o processamento. O processamento inicialmente dos valores caiu na conta da Stark Bank, que já estava encerrada, e o valor foi bloqueado na cooperativa de crédito do Centro-Oeste, né? E a medida foi tomada 1 ano após o processamento do recurso, o que também descaracteriza o fundamento de que a medida visa o não perecimento dos recursos, porque, obviamente, o bandido ele não fica com o dinheiro parado em recurso, né? E o cliente para qual foi remetido o dinheiro inicialmente, chama-se StarTech Pagamentos Limitada, tá? Que é uma plataforma de investimentos em criptomoeda. Então, é bem provável que esse recurso tenha sido mandado por uma carteira do Renan, uma wallet, que a gente chama, né? E o Renan ainda tem a disponibilidade desse recurso. Na medida que os 459 mil que foram inicialmente transferidos para a Prototype, o foram somente em razão da ferramenta tecnológica, né? Um dado bastante relevante, né? Pelo processamento de 459 mil, isso já foi abordado nos autos, a Prototype ganhou R$ 38,50, porque ela ganha por processamento. No caso aqui, o Pix, né? É sempre bom, e aí eu gosto sempre de exemplificar, porque nem todos estão familiarizados com a questão dos arranjos de pagamento, mas os crimes hoje, principalmente os crimes patrimoniais, têm sido cometidos bastante e sempre por meio dessas ferramentas, né? Seja alteração de boleto bancário, seja Pix mediante o ardil, em que a pessoa acha que está fazendo uma transferência devida e não é devida, né? Um outro exemplo, só para elucidar, né? Se o Renan, que é o criminoso, tivesse entrado em uma concessionária e com esse recurso de 459 mil comprado uma Mercedes-Benz e pago via Pix, inicialmente a indicação seria de Prototype, mas isso não quer dizer que ela é a beneficiária do recurso, né? A beneficiária do recurso, isso a gente demonstra nos autos, seria a Mercedes, e a Mercedes diria que é uma compra de um veículo de Renan, a título de exemplo. E aí as autoridades poderiam ir atrás do veículo, assim como poderiam ir atrás aqui da conta do Renan junto à StarTech Pagamentos, né? Então, Excelências, os fundamentos que ensejaram a cautelar, né? Evitar o perecimento do bem, evitar que o criminoso desfrute do bem, né? Esses fundamentos não permanecem na medida em que houve a demonstração de que esses recursos caíram inicialmente na conta da Prototype, porém vinculados à StarTech Pagamentos, e junto à StarTech Pagamentos na pessoa de Renan, né? Até porque, Excelências, o Renan também teve conta bancária no Itaú, teve conta bancária no Santander, teve conta bancária em outros bancos. E esses bancos não foram alvo de nada, né?
É como se a autoridade judicial tivesse determinado bloqueio de recursos da pessoa jurídica do Itaú, em razão de um correntista do Itaú ter recebido recursos, ou Santander, ou Bradesco. Acontece que quando a gente fala em instituição de pagamento e não instituição financeira, a questão não fica muito clara ao judiciário e aos operadores do direito. Mas, como disse, e isso tem sido, de certa forma, corrigido aqui nas decisões e mediante reconsideração, quando há uma explicação do porquê o nome da empresa constar inicialmente como beneficiária, os recursos acabam sendo liberados. Peço desculpas de trazer na sustentação tantos exemplos, né, mas acho que eles facilitam a elucidação e a compreensão dos argumentos. E aí, eu gostaria de encerrar, inclusive, com um outro exemplo, né, porque também advogo para uma empresa que faz os processamentos de pagamentos da Shein, né, que é uma marca internacional chinesa de roupas, né? Quando alguém induzido na internet, no Facebook, Instagram, cai num crime de estelionato e faz um repasse referente a compras indevidas para a Shein, o nome que aparece não é Shein, é dLocal, porque a dLocal é a empresa que oferece a ferramenta de pagamento que viabiliza que a Shein, que é o seu cliente, viabilize os produtos. Então, via de regra, quando nós recebemos uma decisão de bloqueio de recursos relacionados a outras empresas, a gente faz o esclarecimento, demonstra quem seria o cliente envolvido, demonstra quem seria o beneficiário final, e com isso, na grande maioria das vezes, acaba tendo uma reconsideração. E mais, a gente sempre procura se aproximar o mais rapidamente das autoridades para contribuir, né? Tivemos aqui, 3 meses atrás, um dos maiores desvios já narrados na história do Brasil, relacionado a um caso da BMP, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Sendo que foram processados através de 7 IPs, uma das quais também minha cliente, que inicialmente teve um bloqueio de 200 milhões, mas após esclarecimentos, contribuição, né, e participação com o GAECO, com o Atentáculo, com o próprio magistrado da Vara de Lavagem de Dinheiros, tivemos êxito em bloquear ativos em criptoativos e criptomoedas, inclusive com mandado de prisão expedido a um rapaz chamado Patrick, a um rapaz que está na Irlanda. Então, Excelência, esse é um caso bastante, para mim, de fácil compreensão, pois conhecedor da matéria de processamento de pagamentos, né? A medida foi tomada 1 ano após a operação feita, o bloqueio foi feito em conta da Prototype diversa da conta onde o recurso foi inicialmente processado, né? O que já denota que o recurso bloqueado não tem nenhuma relação com ou origem criminosa, né? Ironicamente, o Renan deve estar fazendo uso do recurso em alguma plataforma ou em algum veículo, aquisição de algum bem, o que nós pedimos muitas vezes à autoridade para que apurasse. Então, Excelência, diante da inexistência dos fundamentos para a decisão cautelar, a apelação interposta visa a reconsideração da decisão, provimento do apelo, de modo que o recurso pertencente à Prototype e não ao senhor Renan seja desbloqueado. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas aí pela extensão e pelos inúmeros exemplos dados. E fico à disposição caso Vossa Excelência tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Obrigado, doutor Danilo, parabenizo pela sustentação. Com a palavra a nova procuradora, doutora Valesca. Pois não, Excelência, renovando meus cumprimentos a todos, em especial ao advogado que ora procedeu à sustentação oral. A minha fala vai ser muito breve. A apelante requer levantamento do sequestro de ativos financeiros. Circunstâncias da investigação indicam que os recursos transacionados com a empresa apelante estão relacionados à atividade de organização criminosa. Legitimidade da decretação do sequestro, parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo é como manifesto, Excelência. Obrigado, doutora Valesca. Devolvo a palavra ao relator, doutor Cid. Eminente presidente, renovando meus cumprimentos a todos, inclusive cumprimentos ao doutor Danilo pela
excelente sustentação oral. Inclusive, tive o prazer de ouvi-lo também em atendimento. Homem com muita bagagem, inclusive na matéria específica. E conversa foi um atendimento até longo, explicando bastante sobre a matéria. Parabéns pela vossa sustentação. Trago aqui o voto que é de conhecimento já dos integrantes do Danilo, e vou pedir para ser meu objetivo, mais uma objetividade que precisa ser explicada. E peço licença para fazer uma leitura, e de logo vou me refiro que em nenhum momento vou trazer aqui a natureza material do caso que Vossa Excelência também explica. Eu vou trazer a natureza puramente processual, formal. De um fato, inclusive, que até mesmo hoje, antes de iniciar a sessão, eu conferi normalmente, porque é algo que me chamou tanta atenção, que consultei de novo a assessoria para saber se estava vendo de forma de um ângulo mais concreto. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pro prototype, instituição de pagamentos em face de decisão proferida pelos juízes de vários delitos e organizações criminosas que determinou o sequestro de valores do apelante no montante de R$459 mil, no custo da operação Blitzkrieg, deflagrada com a finalidade de apurar supostos delitos relacionados com o esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O presente recurso, contudo, é insuscetível de conhecimento. Desde logo, posso destacar que a decisão vergastada repousa as folhas 742 e 778, a decisão que determinou o sequestro. E foi proferida no dia 8 de 11 de 24, segundo informa o SAGE, Sistema de Automação Judicial. Aí, logicamente, faço toda a transcrição, que, obviamente, não vou ler, fazer leitura aqui na sessão. Sequestro, pedido, referimento, a jurisprudência. Vou ao que interessa ao caso. Por força da decisão de folhas 1417 e 1418, a defesa foi habilitada nos autos e passou a ter acesso à integralidade do caderno processual, em razão do levantamento do sigilo absoluto. Ocorre que, a partir de então, em nenhum momento a defesa se insurgiu no próprio feito principal contra a decisão de folhas 742 e 778. Dessa forma, eventual conhecimento desta apelação caracterizaria indevida supressão de instância, pois a matéria nele suscitada não foi submetida à apreciação do juiz de primeiro grau. Ademais, ao compulsar dos autos, verifica-se que o apelante embasou sua insurgência recursal em nova documentação, folhas 1976/2021, cujo conteúdo não foi analisado pelo magistrado da Corte. De sorte que, por não ter sido objeto de contraditório no juízo de origem, a respeitável decisão não tem força de definitiva, na forma do artigo 593, que elenca as hipóteses de cabimento de recurso e apelação. Aí faço a transcrição do 593.2. A decisão recorrida não desafia recurso de apelação, pois não se trata de sentença, nem tampouco tem força definitiva nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal. Trato aqui de matéria jurisprudencial. Em resumo, antes de findar, todo esse arcabouço de mérito que traz o doutor Danilo, que, na minha visão diótica, poderá ser visto e analisado em sede de uma possível apelação interposta, aí sim, diante de uma decisão denegatória, mas o fato é que não encontrei decisão suscetível do recurso apelatório que ora se impõe. Daí, seja pela inadequação processual do recurso, seja pela vedação à supressão de instância, esta apelação não pode ser conhecida. É assim como o voto, senhora presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Edna?
assim, eu não entendi bem assim, o seu voto está entendendo que ele deveria primeiro ter pedido, ter recorrido ao juiz, para o juiz decidir se Decisão. Tá fora. há decisão. Desligado. É Mas isso. ele não está apelando da decisão que determinou o sequestro? Sequestro dos bens? Mas essa decisão, ela foi determinada de ofício a pedido do Ministério Público, mas não houve perante essa decisão nenhuma manifestação em primeira instância para confrontá-la e ela se tornar definitiva e se tornar suscetível de apelação. Mas Até então, Pela ordem, excelência. não, só um momento. Estou tentando entender aqui o voto dele. Que eu estava olhando aqui, o artigo 593, inciso 2, ou inciso 3 do CPP, ele diz aqui que é cabível essa apelação. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. sim, na minha opinião, a decisão cautelatória na minha opinião, uma decisão de sequestro é uma decisão com força definitiva. ela foi uma decisão limine no processo acautelatório. Portanto, na minha visão, ela não foi definitiva com força definitiva. No mínimo, para ter essas características definitivas, ela deveria ter sido posta contraditória. Esse processo tem muitas folhas, mas eu estava passando aqui Pela ordem, excelência. passando aqui as folhas, eu vi um despacho do Doutor, só um minuto, a doutora está aceitando uma apelação. Eu já tentei voltar de novo para esse despacho e não consegui mais encontrar ele. Eu queria ver se foi um despacho dele com relação à apelação, essa apelação ou outra apelação que tem aqui mais. Questão simples, eu não estou analisando em nenhum momento a questão do direito da parte. Inclusive, eu acho Você está a questão a aceitação ou não da apelação, não é isso? Não estou conhecendo a matéria. Isso também é o que eu estou discutindo, que eu ainda nem cheguei nessa parte ainda. Não se torna, em nenhum momento, não se torna estanque para que essa decisão seja para a própria empresa postulado, porque isso não é prazo peremptório, em nenhum momento, postulado perante ao juiz de primeiro grau, para que se manifeste, para que reconsidere a decisão, e aí sim se torne uma decisão recorrível. Em nenhum momento a preempção para a postulação de uma apelação, aí sim, mas diante de uma decisão, na forma do artigo 593.2. Não está se afastando em nenhum momento. Ele determinou o sequestro desses valores, e não só desse, mas vários aqui. Ele aqui tem uma decisão dele liberando valores de outras plataformas, está aqui dizendo. É porque um processo com mais de 2.000 páginas é difícil a gente, se fosse no papel, eu já tinha conseguido, marcado e pronto, voltava para lá, mas aqui é horrível a gente ver. Sinceramente, eu estou assim. Tem 2 pedidos ele está pedindo aqui para interpor recurso de apelação. Aí depois depois disso tem uma decisão do juiz recebendo o recurso de apelação. Porque agora eu digo, vamos fazer o
devido ao adiantado da hora, eu vou pedir vista para descobrir onde é que está esse despacho, porque assim não dá ainda mais. Então, pronto, julgamento suspenso, vista concedida à desembargadora Esta. Que já começou. Obrigado, doutor Danilo. Fernando, obrigado. 4.79, apelação 0220 282 de 98/2021. Eu só quero confirmar aqui que houve uma desistência. Doutora Thalia Lara Soares Conde se encontra em sala. Doutora, desistência, então desistiu. Então, aqui eu vou proclamar o resultado. Já está todo votado? Recursos parcialmente provistos para redimensionar as penas de Gibson Oliveira Melo dos Santos para 3 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 186 dias multa, e de Raíssa Alves Bezerra para 2 anos de reclusão e 200 dias multas, em regime aberto, com substituição por penas privativas de direitos. 4.84, da relatoria do Dr. Cid. Sim. Apelação 00 156 83 dígito 32 2023. Eu indago se o doutor Gustavo Fernandes se encontra em sala. Presente, excelência. Eu indago ao doutora Valesca e ao doutor Gustavo se deseja a leitura do relatório ou dispenso. Dispensa, excelência. Dispensa, excelência. Mas não falta as Bardorais não voltar. Você já acompanhou as Bardorais? Sustentação, aí você vai esperar, né? Defesa. A defesa que pediu. Olha, apelou o Ministério Público. Ela assim vai escrever, pediu para a defesa. Foi a defesa que pediu. Eu indago a doutora Valesca, ao doutor Gustavo, se deseja a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Doutora Valesca, a senhora está com a palavra. Não entendi, excelência. A senhora está com a palavra. Quem apelou foi o Ministério Público. Percebi, desculpe. Apelações criminais, crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, artigos 33 e 35, e na Lei 12.850, artigo 2º, parágrafo 2º, organização criminosa. Recurso do Ministério Público. É porque pleito de condenação de todos os réus nas sanções do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013 e no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Acolhimento. Provas suficientes de autoria e materialidade, pois é evidente que os apelados participavam ativamente da organização criminosa massa carcerária armada. Condenação dos réus Francisco Pereira Costa, vulgo Coroa, e José Anderson Rodrigo Silva, vulgo Dan, nas tenadas do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 e do artigo 33 da Lei 11.343 de 06. Procedência. Interceptações demonstram suas participações ativas no tráfico, guarda de armas, função de vigilância, vínculo permanente e estável. Reconhecimento da impossibilidade de tráfico de drogas de forma autônoma em áreas dominadas por organização criminosa. A mercancia ilícita nesses territórios é condicionada à vinculação dos agentes à organização local, sendo inviável o exercício independente da atividade. Reconhecimento da suficiência das provas para condenação por tráfico, ainda que ausente a apreensão de entorpecentes. Precedentes do STF e STJ admitem a condenação com base em provas indiretas, como diálogos interceptados, desde que consistentes.
condenação do réu Leonardo Portugal Peixoto, vulgo Léo, nas iras do artigo 17, parágrafo 1º da Lei 10.826 de 2003. Procedência, conjunto probatório que demonstrou que o réu praticou de forma habitual o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Recurso dos réus, nulidades preliminares. Pleito de nulidade da sentença em razão do trancamento da ação penal determinado pelo TJCE em sede de habeas corpus, do habeas corpus 062-256-96-2024. Pleito dos réus Aloysio Deimison da Silva Nascimento, Carlos Henrique de Oliveira Gomes, Juscelio da Costa Mascarenhas, Juraci Martins de Oliveira Júnior. Improcedência. Decisão em HC não transitada em julgado, com fundamento equivocado sobre prazo de interceptações. Incidência das exceções legais. Artigo 157, parágrafo 1º do CPP e da teoria da mancha expurgada. Pleito de suposta quebra de cadeia de custódia. Aloysio Deimison da Silva Nascimento, descabimento. Alegação de quebra da cadeia de custódia sem apontamento específico de irregularidade. Jurisprudência do STJ, existe demonstração concreta de prejuízo. Provas produzidas com observância dos parâmetros legais. Ausência de vício capaz de comprometer a confiabilidade do conjunto probatório. No mérito, pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas. Réus Aloysio Deimison da Silva Nascimento, Carlos Henrique de Oliveira Gomes, Juscelio da Costa Mascarenhas, Juraci Martins de Oliveira Júnior e Leonardo Portugal Peixoto. Impossibilidade, conjunto probatório robusto. Desclassificação do tráfico para porte ou consumo. Réus Juscelio e Juraci. Improcedência, contexto fático que não se adequa à mera condição de usuários. Aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 06. Pleito de Carlos Henrique de Oliveira Gomes, Juscelio da Costa Mascarenhas e Juraci Martins de Oliveira Júnior. Improcedências, requisitos não obedecidos. Revisão da dosimetria da pena. Pleito do réu Carlos Henrique para aplicação da atenuante de confissão espontânea. Cabimento. Pleito do réu Leonardo Portugal Peixoto para fixação da pena base no mínimo legal. Parcial provimento. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sem procedência. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público. Parecer pelo conhecimento e desprovimento integral dos recursos dos réus Aloysio Deimison da Silva Nascimento, Juscelio da Costa Mascarenhas, Juraci Martins de Oliveira Júnior e parcial provimento aos recursos de Carlos Henrique de Oliveira Gomes, apenas para reformar a dosimetria, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, e de Leonardo Portugal Peixoto para redimensionar o quanto da pena base aplicada, é como manifesto, Excelência. Obrigada, doutora Valesca. Com a palavra, o advogado doutor Gustavo Fernandes, que tem o tempo de mental de 15 minutos. Está com a palavra. Bom dia a todos aqui presentes. Meus cumprimentos à excelentíssima... Boa tarde já, na verdade, né? Meus cumprimentos à excelentíssima desembargadora, presidente, doutora Andréa Mendes, ao excelentíssimo desembargador, relator, doutor Cid Peixoto, à excelentíssima desembargadora, revisora, doutora Maria Edna Fernandes, ou Martins, perdão, demais excelentíssimos desembargadores, cumprimento ainda a ilustre procuradora, defensor público, colegas advogados e servidores da casa e os demais aqui presentes nessa sessão. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de realizar mais uma sustentação oral neste egrégio tribunal e prometo ser o mais breve possível. Inicio com a informação de que trata-se de uma apelação criminal que decorreu por óbvio de uma ação penal que se iniciou com a chamada Operação Sinergia 2, com 15 réus, tendo como autos principais de número 024, 1619, dígito 12.2022, com final 0001. Ocorre que, devido à pluralidade de réus, e inércia de alguns na apresentação de suas respectivas de defesas preliminares, aquela ação penal se dividiu em dois autos números 0015-683, dígito 32.2023, final 0001, que são estes autos, que ao final acabou correndo de maneira menos célere, e autos 024-1619, dígito 12.2022, final 0001, que seriam os autos principais de início. Só para esclarecer, desembargador Cid Peixoto, esses autos, objeto dessa sessão de hoje, são os autos que foram desmembrados dos autos principais.
Então, é importante ressaltarmos que os dois autos são referentes à mesma operação, com as mesmas provas utilizadas que decorreram mandados de prisões e denúncia por parte do Ministério Público. Todavia, as provas advêm apenas de interceptações telefônicas. Os autos de interceptação telefônica são os 022, 5366, dígito 46.2022, final 0001. Nenhuma outra produção de prova foi realizada em nenhum dos dois autos. Entretanto, desembargadora Maria Edna, tais interceptações são nulas de pleno direito, pois desrespeitam o prazo que a Lei 9.296, de 1996, traz, que são os prazos de 15 dias de interceptação, podendo ser renovado com uma nova decisão do julgador. Esta defesa logrou êxito em comprovar tais nulidades nas interceptações telefônicas e, através do HC número 062-256, dígito 96.2024, final 0000, alcançou o trancamento daquela ação penal nessa mesma terceira Câmara Criminal em 16 de abril de 2024, conforme folhas 1877 e 1887, que inclusive permanece trancada até o presente momento. Então, excelências, o que se busca é o reconhecimento das nulidades presentes nas interceptações que decorreram ambas ações penais, que inclusive, em outrora, foram reconhecidas como nulas, né, no HC em questão. E citando ainda a teoria dos frutos da árvore envenenada, todos os atos decorrentes das interceptações devem ser também nulas. Importante dizer que o apelante fora condenado no delito do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, conforme sentença de folhas 1727 e 1780, tendo sido absolvido nos delitos do artigo 35 da Lei de Drogas e ainda no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Organizações Criminosas. A pena definitiva restou em 3 anos e 4 meses de reclusão e em 383 dias multa. O MP busca, nestes autos, através de apelação, a condenação do apelante nos crimes em que for absolvido, associação para o tráfico e integrar a organização criminosa. Porém, se valeu apenas das mesmas interceptações telefônicas que em outrora foram declaradas nulas, conforme dito anteriormente. Então, nos autos principais, foram declaradas nulas tais interceptações e o julgador de primeira instância, nestes autos, não reconheceu a nulidade, mesmo estes autos terem sido desmembrados daquele, né, e fazerem parte de uma mesma demanda. Assim, excelências, finalizo requerendo o reconhecimento, aliás, o conhecimento e provimento desta apelação criminal, para que novamente sejam reconhecidas as nulidades das provas, dessa vez nestes autos de apelação criminal, e novamente, citando a teoria dos frutos da árvore envenenada, também deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos que decorreram delas, a devida absolvição do apelante. Todavia, eventualmente, caso não esteja esse entendimento, subsidiariamente, se mantém a absolvição dos delitos do artigo 35 da Lei de Drogas e o artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabenizo pela sustentação. Devolvo a palavra ao doutor Cid. Eminente presidente, sempre renovando os cumprimentos, parabenizando ao doutor Gustavo, parabéns pela vossa sustentação oral. Diante da singularidade do caso, me permita ser breve, mas eu preciso fazer uma pequena leitura. Não me parece ser razoável fazer só a leitura do projeto de emenda, mesmo sendo do conhecimento de todos os presentes. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leonardo Portugal Peixoto, Aloísio Deimson da Silva Nascimento, Juscelio da Costa Mascarenhas, Juraci Martins de Oliveira Júnior, Carlos Henrique de Oliveira Gomes e pelo Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelos juízes da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Aloísio Deimson da Silva Nascimento foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.34306. Carlos Henrique de Oliveira Gomes foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.3406.
Juscelio da Costa Mascarenhas foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.34306. Juraci Martins de Oliveira Júnior foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.34306. Leonardo Portugal Peixoto foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, 11.34306. Aloysio Deimos da Silva Nascimento, Carlos Henrique de Oliveira Gomes, Juscelio da Costa Mascarenhas e Juraci Martins de Oliveira foram absolvidos pela prática dos delitos previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/13 e artigo 35 da Lei 11.34306, daí o recurso ministerial. Francisco Pereira da Costa e José Anderson Rodrigues da Silva foram absolvidos da prática dos delitos do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 2.850/13 e artigo 33 da Lei 11.34306. Leonardo Portugal Peixoto foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/13 e artigo 17, parágrafo 1º da Lei 10.826/03 e artigo 35 da Lei 11.34306. O cerne da questão consiste em saber se há provas suficientes para embasar a condenação dos acusados Francisco Pereira da Costa e José Anderson Rodrigues da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. Se há provas suficientes para embasar a condenação dos acusados Aloysio Deimos da Silva Nascimento, Carlos Henrique de Oliveira Gomes, Juscelio da Costa Mascarenhas, Juraci Martins de Oliveira Júnior e Leonardo Portugal Peixoto pela prática do crime de associação para o tráfico. 3. Se há provas suficientes para condenar o acusado Leonardo Portugal Peixoto pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei 10.826/03. 4. Se há provas suficientes para a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/13. 5. Se é possível a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas sem apreensão da substância entorpecente e realização do laudo toxicológico. 6. Se a ação penal deve ser trancada diante do reconhecimento da nulidade da interceptação telefônica do HC de número X. Inicialmente, cabe destacar que não deve ser reconhecida a nulidade da integralidade da interceptação telefônica, haja vista a existência de interceptações realizadas dentro do prazo legal autorizados judicialmente. Quanto ao crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STJ, a condenação pelo referido delito exige a comprovação concreta da materialidade delitiva, não sendo possível a condenação baseada exclusivamente em elementos iniciais. Aí eu trago que jurisprudência, essa matéria que está em discussão, que foi falada ontem, que não preciso repetir toda aqui agora, da jurisprudência do STJ acerca da matéria. Analisando os autos, verifica-se que a condenação dos recorrentes Aloysio, vou chamar pelo nome, Aloysio, Carlos Henrique, Juscelio, Juraci e Leonardo, se funda exclusivamente em mensagens extraídas de interceptações telefônicas, sem qualquer apreensão de drogas e realização de laudo toxicológico. No entanto, a ausência de apreensão da substância entorpecente e do laudo de exame toxicológico obsta à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, razão pela qual os recorrentes Aloysio, Carlos, Juscelio, Juraci e Leonardo devem ser absolvidos pela prática do referido delito. Não restando comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, diante da ausência da apreensão da substância entorpecente e do laudo de exame toxicológico, resta inviável a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico, obviamente, houve reflexo. Quanto ao crime de associação para o tráfico de organização criminosa, não ficou comprovado nos autos o vínculo permanente e estável entre os acusados para a prática do crime de tráfico de drogas e outros delitos. Sequer há nos autos a descrição de atividades realizadas por cada um dos réus que caracterize a associação entre eles para praticar o delito de tráfico de drogas, não havendo também, quanto a eles, provas concretas de outras práticas delitivas relacionadas à organização criminosa. Vale ressaltar, não haver nos autos qualquer elemento concreto que vincule os acusados à organização criminosa. Não há nas gravações interceptadas qualquer menção de que os acusados entreguem o grupo criminoso, sequer a descrição de divisão de tarefas entre os réus dentro do suposto grupo criminoso alegado pelo órgão acusador. Da mesma forma, não há como condenar o acusado Leonardo Portugal Peixoto pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei 10.826/03. Não foi apreendida qualquer arma de fogo ou prova concreta que materializasse a compra e venda de arma de fogo. Todo o argumento acusatório do Ministério Público se funda em suposições, baseadas em interceptação telefônica, sem existir qualquer elemento concreto que comprove a efetiva comercialização. A transcrição de áudios juntados
aos autos não comprovam de forma concreta a comercialização de arma de fogo, não havendo nos autos sequer registro de valores efetivados em suposta transação de venda ilegal, repito, de arma de fogo. A condenação exige certeza da autoria delitiva, de forma que a condenação dos réus não pode ser fundamentada em meras presunções, devendo-se prevalecer o princípio do pro réu. As cito jurisprudências no sentido da dúvida. Ante o exposto, conheço dos recursos para negar provimento ao recurso de apelação ao Ministério Público e dar provimento ao recurso dos réus, a Luiz Demison, Carlos Henrique, Juscelio da Costa, Juraci Martins e Leonardo Portugal, para absolvê-los da prática do delito de tráfico de drogas. Expeça-se imediatamente alvará de soltura em favor do réu Leonardo Portugal Peixoto, único recorrente que se encontra preso, devendo ser ele imediatamente posto em liberdade, salvo se tiver de permanecer preso por outro motivo. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Como vota a desembargadora Edna? Acompanho o relator. Obrigada. Como vota o desembargador Henrique? Já o fiz provisoriamente e agora definitivamente aderindo integralmente o bem lançado voto do eminente relator. Então, por unanimidade. Obrigada. Não, tem não. Terminaram. Terminado? Terminaram a sustentação. Segue. Agora vamos para os destaques. 4.2, recurso em sítio distrito 0025-054, diz 49, 2025, relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, está sendo adiado, não é isso, desembargadora? Sim. 4.7, também da desembargadora Edna, agravo de execução penal, 8.186, dígito 69, 2020, também está sendo adiado, não é isso, desembargadora? Sim. 4.8, também da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, agravo de execução penal 834.78.97, 2021, sendo adiado, não é isso? E 4.15, também da desembargadora Maria Edna Martins, apelação 020.32.54.02, 2024, sendo adiado. Retirar de pauta da minha relatoria, André Mendes de Delfino, apelação 0016.443, dígito 36, 2011. Processos pendentes de julgamento. 3.2, habeas corpus, da relatoria da desembargadora Edna, 062-7004, dígito 47, 2025. Falta o desembargador Henrique. Votar. Eu fiz aqui uma manifestação no chat, desembargadora, se não seria o caso de aplicar cautelares diversos da prisão, face à pequena quantidade de droga apreendida, apenas 2 gramas, e embora ele tenha outra ação penal em desfavor, ainda não transitou em julgado, ele é tecnicamente primário. Aí eu fiz essa manifestação, se não seria o caso de aplicar cautelares, repito, devido à pequena quantidade de droga apreendida, apenas 200 gramas, 2 gramas, uma quantidade muito irrisória para se manter no cárcere. Assim, meu problema aqui é esse processo, né, é um roubo, como dizer assim, um crime patrimonial grave, que eu coloquei na minha decisão, uma circunstância que, como diz aqui, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e a súmula 52 do Tribunal de Justiça, indica um risco de reiteração delitiva.
E, na minha opinião, também justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, assim como o juiz mencionou na decisão que decretou a prisão preventiva dele. Por maioria. Por maioria. Por maioria. Por maioria, habeas corpus conhecido e denegado. Vamos só esperar o doutor Cid retornar, porque o próximo é o dele. É o 35. Então, a gente pode até colocar logo, discutindo né, quem está Mas qual é o outro? Depois a gente volta para o doutor Cid. 4.1, também da relatoria da desembargadora Edna, apelação 024, 1395, dígito 06, 2024. Está faltando o desembargador Henrique votar. O voto da desembargadora Edna, no sentido da apelação conhecida e improvida. Qual é? É o 024, 1395, 06, 2024. Aquela em relação ao crime antecedente, em relação à receptação, que eu não vi nos autos o crime antecedente. 1395, é? É o 9506, 139506. A minha divergência é quanto ao artigo 180, em relação ao 14, eu afasto tão somente A receptação, né? a receptação, por causa do crime antecedente que eu não consegui localizar registro dessa ocorrência, se foi produto de furto, de roubo, etc. Então, nessa parte, eu acompanho Vossa Excelência, Dr. Henrique, a falta de crime antecedente. Quero esperar a desembargadora Edna. Mas, se vocês já concordaram com isso, eu vou fazer. Não, eu vou. Assim, eu vou manter assim, porque vou manter o meu voto nesse sentido, porque por mais que eu tenha procurado, assim, jurisprudência contrária a esse pensamento de que ele é que tem que provar que a origem da arma é lícita, e não há nos autos nada que faça isso, e nem encontrei muitas jurisprudência nesse sentido. Ainda tem, apesar de ter algumas nesse sentido de que a acusação é que deve provar que a arma tem origem ilícita, mas ainda há no outro sentido, e eu acho que esse é o mais adequado para o caso. Ainda mais quando ele é... Então, Tá. Eu afasto é o 180. o 180, que é o crime de receptação. E eu acompanho o desembargador Henrique nessa parte. Mantenho Também, do 14, né? Nós mantemos a condenação pelo 14 e afastamos em relação ao 180. Desembargadora quer lavrar, desembargadora? Só justificando que foi parcialmente, só em relação ao 180, que por maioria foi afastado. Pode? Pode, ela pode, porque ela Não é total, né? total. Não é total, ela pode. Só consta que foi afastado o 180 por Só o maioria. 180 e mata. A maioria decide a relatora só Em relação ao 180. 180. Aí ela consta no acordo, só isso. Perfeito. 3.34, habeas corpus, é da relatoria do Dr. Cid, Peixoto, do Amaral Neto, habeas corpus 062, 74, 29, dígito 74. É que falta os dois votados, desembargador Edna e desembargador Henrique. 29, 74. 29, 74.
Essa aqui 62, 29, 74. é 74, 29, 74. É uma decisão que indeferiu o pedido de habilitação de advogado e o acesso imediatamente dos autos do procedimento investigatório número tal, sob alegação de cesseamento de defesa e subsidiariamente a revogação da prisão temporária. Esse tipo de habeas corpus, eu tenho entendido que realmente, vamos dizer assim, o juiz tem esse direito de indeferir o pedido de acesso, mas não absoluto. Ele deve conceder acesso àqueles... Tudo que já foi coligido ao feito, né? Que já foi... Que é a súmula, né? Tem até uma súmula. Essa é a súmula vinculante 14. Isso, perfeito. Ausência de violação à súmula vinculante 14. Mas a própria súmula, ela diz que ele tem direito a toda a prova que já foi, as provas que já foram documentadas. Então, aí seria o caso só de acrescer que teria acesso a toda a prova já documentada. É isso, Bardu? É. Ter acesso, só fazer um acréscimo no voto, Bardu, que ele deveria ter acesso a toda a prova já documentada. Se já existir prova nos autos, ele tem direito. Acesso, perfeito. Aí cumpre a súmula 14. É, doutor Fábio? Vou ler agora. Tem essa prisão temporária. E mantém. Sim, vou escrever. Mantém a prisão temporária. Direito processual penal, habeas corpus, negativa de acesso aos autos de investigação, existência de diligências sigilosas em curso, direito de acesso não absoluto, ausência de violação à súmula vinculante número 14, STJ, direito de acesso às provas documentadas já configurado. Perfeito. Sim. E mantém, né, a prisão. Já configurado. Por que você disse ordem denegada? Prisão temporária fundamentada, ordem denegada. É assim, última frase. Que eu frisei só a parte do... Concedida em parte, né? Concedida em parte. Então, ordem conhecida em parte, é isso? Não. Concedida a ordem parcialmente. Para ter acesso aos autos, a documentos. E mantém a prisão. Se você quer manter a prisão temporária. Só uma adequaçãozinha aí, ó. A assessoria com calma resolve isso, transmite. Ordem concedida parcialmente para o direito de acesso às provas já documentadas nos autos. Isso, perfeito. Unanimidade, não é isso? Isso. Pronto, está configurado aqui. Eu vou colocar na parte final do voto também. O senhor faz o ajuste sim, com calma. Para não esquecer. 4.81 também, da relatoria do Dr. Cídio Peixoto, apelação 07 88 375 03 2014. Desembargador Henrique. É isso aqui. Só aquela prescrição. Eu acho que o doutor já fez o reajuste. Já fez a alteração, né? Já. Eu fiz a alteração. Já, perfeito. Aquele que o senhor... Unanimidade. Acabei não abrindo. Sua prescrição. Provido, sentença reformada, réu condenado a 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e 10 dias curso, substituindo a pena por 2 tipos de direito. Provido de ofício declarado a extinção da publicidade pela prescrição. Porque aí evita um embarque de declaração só para
reconhecer a prescrição. É. Outro voto do doutor Cid. 4.89. É o recurso em sentido estrito 0200 403, dígito 42, 2022. Recurso aqui foi provido, houve alteração, né? Eu vou abrir agora. 403. Uma volta atrás. Faltava o senhor. Esse aqui eu fiz uma observação ao eminente que Sim, não fez nenhuma menção. Deixa eu só ver aqui. Exatamente. Foi recurso conhecido e provido, anulando a pronúncia, desembargador. Parte final do voto. O entendimento da Câmara nesse sentido aqui, se não faz nenhuma referência. Diante do disposto, anula-se a decisão de folha 157, prejudicando a análise da execução para que outro seja prolongado de forma inequívoca e motivada pelo juiz singular. Unanimidade. Está ótimo. Colegas, encerramos aqui, não temos mais processo. Alguém quer falar alguma coisa? Parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Obrigada. Eu queria desejar uma boa tarde a todos e também agradecer pelas gentilezas, pelo tratamento gentil que eu tive durante esse mês de agosto, porque agora é só em uma próxima oportunidade. Doutora Valéria. Até breve. Até breve, então. Feliz Tchau. Aqui conosco. Agora, na próxima semana, será outro colega. Tá certo. Mas então, Um abraço. Até a próxima oportunidade. De bom. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, doutor Luiz Fernando, da assessoria. Agradeço aqui a presença dos colegas e quem nos assiste de forma virtual, os grandes servidores aqui da Terceira Câmara, Posto Policial, Cadelha. Muito obrigada. Desejo uma excelente semana para todos nós. Amém. Tchau. Declaro encerrada a presente sessão.